Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, cumprimentando aos representantes da SICS e, dada a verificação do quórum, informo a presença de... Pode ficar na Câmara, só para comunicar. Bom, por enquanto nós temos a presença de 13 vereadores. Neste momento, eu convido a todos para, de pé, fazermos um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador Luiz Alberto Passini, ocorrido no dia 13 deste mês. Comunico a chegada do vereador Roque. E vamos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 63/2022, que autoriza o município de Farroupilha a retirar-se do consórcio de informática da gestão pública municipal. Siga. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, Leandro Adamati, pessoal, em nome do Vinícius, a todos os integrantes da SICS, é uma satisfação enorme tê-los aqui conosco. Bom, em relação ao projeto de número 63 do Executivo Municipal, a qual autoriza o município de Farroupilha a retirar-se do consórcio de informática na gestão pública municipal, tenho a dizer, então, que, à época, a adesão do município de Farroupilha ao referido consórcio almejava o desenvolvimento e o suporte de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, voltadas para a relação governo-cidadão. Ocorre que, em função da ausência de atividades efetivas que possam resultar em benefício ao município, o consórcio não vem sendo utilizado, motivo pelo qual solicitamos a autorização para a retirada. Sendo assim, senhora presidente, após as comissões de parecer favorável, jurídico também, um projeto extremamente simples, mas que requer a autorização desta Casa Legislativa para que o Executivo se retire de um consórcio que, independente do custo, ele não é alto, porém, não está sendo utilizado. Temos outras ferramentas hoje, bem mais atuais, que contemplam muito bem. Então, gostaria, senhora presidente, que levasse à apreciação dos demais vereadores e submetido à aprovação nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência formulado pelo líder de governo, vereador Marcelo Broilo,
Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 63/2022, que autoriza o município de Farroupilha a retirar-se do consórcio de informática na gestão pública municipal. Siga. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2022, que institui a política municipal de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento a secretária Cris, Vinícius, presidente da SIX e todos os demais componentes, né? Não vou arriscar de citar nomes para não me esquecer ou errar, mas sejam cumprimentados. Cumprimento a imprensa, aqui Leandro Adamati, cidadãos que fazem aqui presentes, a assessoria da casa. Bom, o projeto faz quase 2 meses que ele está tramitando. Na casa. É um projeto importante da autoria deste vereador. Por quê? Se a gente for analisar o contexto social, a gente vai ver que tem muitos problemas que são causados pela falta de planejamento, pela falta de organização e muitas vezes por medidas preventivas. E quando, no ano passado, eu levantei essa questão, através de uma sugestão de projeto de lei, já era uma preocupação, tendo em vista a vivência na sala de aula, a compreensão e também que havia sido, a nível de Brasil, diminuído os trabalhos, as ações preventivas, tanto na gravidez quanto das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. E encaminhamos, não veio, adequamos então o projeto e teve todos os pareceres, tanto constitucional, tanto jurídico, da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável, contando inclusive, na ocasião, o relator foi o vereador Gilberto Amarante, que convocou, pediu para um dos conselheiros tutelares vir aqui falar sobre o projeto, sobre a relevância, e o parecer do próprio conselheiro foi favorável. E com dados oriundos do Conselho Tutelar entre 2021 e abril de 2022, que foram os dados tabulados registrados, o que aconteceu? Se notou que existem cerca de 47 casos de gravidez na adolescência. Ou seja, é um número grande para o nosso município. E qual que é o impacto que gera isso? Muitas dessas adolescentes, o que acaba acontecendo? Elas não têm uma estrutura familiar. Muitas vezes o pai toma um chá de sumiço, né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente vai ter problemas, primeiro com a criação, a geração dessa criança. Questões básicas vão faltar, desde um bom trato humano, alimentação. A mãe, muitas vezes delas, acaba evadindo da escola, ou seja, não conclui o ensino médio e futuramente não consegue ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, é uma série de problemas sociais que depois acabam indo lá para o pacote, lá no Estado. E quando a gente fala Estado, não me refiro aqui ao Estado do Rio Grande do Sul, me refiro ao Estado como uma forma de organização política. E aí tem que fazer o quê? Trabalhar com mais formas de assistência. Por quê? Porque não se previne. Então, é meio chavão, é meio clichê, mas é melhor prevenir do que remediar. O doutor Tiago, na outra sessão na qual discutíamos, ele, com a sua capacidade de formação técnica e sendo médico da área, ele falou alguns números, alguns dados, onde que muitas dessas crianças acabam nascendo com problema prematuro e muitos casos também acontece que essas adolescentes gestantes acabam morrendo no parto. Então é um projeto simples, já ouvimos que há ações no município, mas na qual elas não são suficientes e o projeto ele busca o quê? Discutir com a sociedade. Se a gente não fazer uma discussão permanente e ampliar as políticas públicas, então é complicado. Depois que a gente vê as coisas acontecerem, não dá para se lamentar. Então, na condição de vereador e buscando
questões de prevenção, eu apresentei esse projeto. Foi bem discutido e eu espero que ele seja aprovado nessa noite e se some o que está posto lá. Porque em nenhum momento esse projeto vem a diminuir ou a exaltar. Muito pelo contrário, ele vem complementar. E quando a gente discute isso, a gente discute muito além de social. A gente discute saúde pública. Depois, só temos a lamentar. Então, eu peço aprovação em regime de urgência, nós precisamos votar nessa noite, já faz um tempo que está aqui, tem muitos projetos na pauta, acho que a gente tem que dar celeridade com todos que já passaram, inclusive os da minha autoria, depois do Executivo, para findar o ano legislativo. Obrigado, senhora presidente. Vereador Juliano, o senhor solicitou urgência ou não? Sim. Tá, não é que o senhor solicitou urgência e depois disse que não precisava votar nessa noite. Não. Se o senhor solicitou urgência, Não, nós precisamos votar nessa noite. Eu não falei isso. Não. Da celeridade. Então, o senhor quer um regime de urgência? Peço regime de urgência nesta noite. Obrigado. A palavra está com os senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Então, só referenciar em relação ao projeto do colega vereador Juliano, e tinha já me manifestado algumas sessões atrás e avançado também com a nossa Secretaria da Saúde, fora o que eu comentei naquela ocasião. Além de somatória a isso tudo, Juliano, temos essa questão de pacientes em vulnerabilidade social, ainda é fornecido um implante contraceptivo. Então, é importante, algo que eu não tinha conhecimento e a Secretaria fornece. Avaliando melhor o projeto do colega, essa bancada também entendeu ser oportuno, então, que a gente some esforços em que pese tudo ou praticamente boa parte do que for referenciado no projeto 25 já estamos fazendo, mas ele tem fatos também que possam agregar e a gente construir juntos, como já fora feito em outros. Eu acho que com o diálogo e se vem a somar sempre é importante. Então, falando em nome da bancada, nós vamos votar de modo favorável ao projeto 25. A palavra continua à disposição. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Juliano. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E agora coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 25/2022, que institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. Os vereadores que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Com ausência do vereador Tiago Ilha, justificada. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo 026, que dispõe sobre o reconhecimento da arte do hip-hop como cultura a ser fomentada no âmbito municipal. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, o projeto substitutivo 26, eu tive que reformular porque havia, então, alguns trechos da matéria que elas não estavam em concordância com uma legislação por conta na questão formal textual. Então, atendendo também ao parecer jurídico da Procuradoria da Casa, fora feito as adequações. Bom, eu quero primeiro agradecer aos colegas vereadores, de forma unânime, que aprovaram e compreenderam a importância do referido projeto aprovado anteriormente, pensando na cidade. O projeto, então, 26, da minha autoria, trata sobre reconhecer o hip-hop como cultura e fomentar ele no município. O que acontece? O hip-hop, ele é uma forma de expressar, uma forma de descrever e caracterizar um grupo que geralmente está inserido nas periferias, nas áreas mais vulneráveis. Muitas vezes o hip-hop em si ele traz muitas críticas sociais ao sistema, à vivência, às dificuldades na qual
as pessoas estão inseridas. Também ele é um movimento mundial, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e se propagou para o Brasil. E sim, Farroupilha tem movimento do hip hop. Nós temos alguns casos de alguns MCs que estão tentando buscar fazer ações para atender o público e para, como é que eu posso usar o termo, difundir a sua arte. Então, o que acaba acontecendo? Dentre eles, um exemplo que acontecia, e eu não tive mais notícia, da realização da Batalha da Ferrovia, que é o quê? Os jovens se reúnem num lugar e fazem a batalha de rimas, onde que é o quê? Há um jogo muito rápido de habilidade, um verso contra o outro. Então, é uma forma simples de se expressar, mas que representa, sem sombra de dúvidas, um grupo. Na ocasião, quando eu fui coordenador, diretor das políticas de juventude do município, conversando com muitos, a gente via que existia uma lacuna, que existia uma falta de apoio e incentivo a esta cultura. Porque a gente sabe que cultura, é aquilo que eu falo, e até às vezes repetitivo, cultura é tudo que o ser humano produz. Isso é um conceito antropológico, é um conceito que vem das ciências humanas e faz o quê? Faz com que se caracterize pela essa forma diferente. Eu vou apresentar algumas emendas ao orçamento municipal, inclusive nós temos o prazo essa semana, e uma das coisas que eu quero apresentar nessa emenda é a destinação do valor, dentro também dos moldes, que não extrapole as contas públicas, para que sejam desenvolvidas ações. E já aprovamos no ano passado, também de autoria minha, o projeto que reconhece o grafite como uma forma de expressar. Então, literalmente, nós vamos estar fazendo a junção do grafite e do hip hop, duas artes urbanas. Então, mediante tudo isso que fora falado e pelo tempo que passou nas comissões, nas discussões, eu também gostaria, senhora presidente, de pedir que se votasse nesta noite em regime de urgência para nós darmos celeridade e limpar a pauta. Peço também a aprovação não só da urgência, mas também do referido projeto, que virá fomentar então isso, estimular os jovens que têm a sua habilidade e o seu dom nessa área e que venha representar um segmento da sociedade. Obrigado, era essa a minha manifestação. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Secretária Cris, seja bem-vinda. Desculpa, não referenciei seu nome. Colegas que chegaram também há pouco, nossos assessores. Bom, em relação ao projeto, colega Juliano, de número 26. Bom, Juliano, meu entendimento, a nossa análise também da nossa bancada, em que pese o esforço do colega, mas sabendo que aprovamos de sua autoria também a Semana da Cultura, no meu entendimento, eu não vejo como salutar aprovarmos do hip hop em especial. Eu acredito que seria bom, pelo que já avançamos no outro episódio do projeto anterior, aguardar o Seminário da Cultura, os procedimentos que o município, que a Secretaria vai desenvolver. Então, da nossa parte, independente do grafite, até entendo que eles podem se correlacionar, mas como ele está nesse formato, eu proponho ao colega, quem sabe apresentá-lo no ano seguinte, mas nessa forma acho que tem que salutar aguardar o que já avançamos na Semana da Cultura. Ele, no meu entendimento da bancada, está contemplado juntamente como uma atividade e ademais que possam surgir daquele projeto anterior. Então, no nosso entendimento, segue e não vamos ser favoráveis ao projeto 26 de sua autoria. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência do vereador Juliano para o projeto de lei do Legislativo número 026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei do Legislativo número 026/2022, que dispõe sobre o reconhecimento da arte do hip hop como cultura a ser fomentada no âmbito nacional. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Bem, não aprovado, então, pelas bancadas do MDB, PP e PL. Aprovado pelas demais bancadas. Projeto não aprovado.
Encerra-se o espaço destinado à discussão de projetos. Bem-vinda, secretária Cris. Não tinha lhe feito... fiz alusão a todo o pessoal da SICS, mas não tinha feito alusão à secretária Cris. Tu te incluiu? Tá bem. Passamos à apresentação e deliberação agora dos requerimentos. Agora é que vocês entram. Foi rápido, né? Requerimento número 142/2022. Votos de congratulações à SICS Farroupilha. A palavra está com o vereador Eurides Sutili pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. Vamos lá. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio, SICS, de Farroupilha, pela celebração dos 36 anos de fundação. SICS é uma entidade de livre associação e sem fins lucrativos que atua em base na premissa de fomentar o empreendedorismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social do município. Fundada em 30 de setembro de 1986, sua criação foi resultado da união do Poder Executivo e da iniciativa privada. O prefeito da época, Wilson João Sinhac, e um grupo de 92 empresários, representados pelo senhor Adelino Colombo em memória, iniciaram os trabalhos. Com importância, inclusive para o nosso município, a entidade, em 29 de setembro, elegeu a nova diretoria para o triênio 2023 a 2025, escolhendo como presidente o senhor Vinícius Pessim, atual vice-presidente. Antes, ao expor, este vereador encaminha votos de congratulações à entidade pelos 36 anos e deseja sucesso na condução dos trabalhos ao futuro presidente e a toda a sua diretoria. Obrigado. Muito bem. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Som na bancada, por favor. Na tribuna, desculpe, na tribuna. Eu gosto de falar daqui porque daí a gente consegue olhar de frente, né? Então, SICS, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do nosso município de Farroupilha. 3 minutos agora. 36 anos. Estamos também com uma nova diretoria, que já quero dar os parabéns pela disponibilidade e que seja... Desculpe lhe interromper, mas a senhora tem agora 3 minutos, tá? Obrigada, presidente. 36 anos e também uma nova diretoria, em nome da bancada do PP, nós queremos dar as boas-vindas, sucesso e força, porque a gente sabe todo o trabalho que a SICS desenvolve no nosso município. Sendo uma entidade livre de associação, sem fins lucrativos, não medem nunca esforços, né, para fomentar o empreendedorismo. Com isso, é muito natural, né, fomentam todos esses esforços, vai trazer maior desenvolvimento econômico para o nosso município, social também. Então, o município só ganha com pessoas que se disponibilizam a trabalhar pelo nosso município. São sempre parceiros nas ações do município, sempre visando atender as demandas, as melhorias para o nosso município. É uma trajetória longa, 36 anos, e a gente sabe de muitas dificuldades. A gente sabe a dificuldade de exercer essa função e de chegar a atender essas demandas e atender as metas que se propõe a SICS. Então, sendo breve, quero dar os parabéns pela disponibilidade, pela coragem e agradecer por estarem junto com o município, né, como apoio e suporte nas ações que o município necessita. Então, parabéns pela nova diretoria e sucesso sempre. Obrigado, presidente. Pastor Davi.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui a nossa secretária Cris, que está aqui, e mais cumprimentando ela, cumprimento as outras autoridades, cumprimentar o presidente Vinícius, né, que já está aí com toda a equipe nessa transição, e parabenizar também o Chico por este requerimento, então, que homenageia essa importante entidade nessa noite. Então, deixo aqui o meu registro, senhora presidente. Muito obrigado. Amarante, vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Clarice, demais vereadores. Quero aqui cumprimentar o senhor Vinícius Pessim, novo presidente eleito, demais todos os colaboradores, a secretária Cris, e dizer que o papel da SICS, ela se estende, ela vai longe às vezes, Vinícius. Inclusive, muitos assuntos, junto com a SICS Serra, trata-se assuntos políticos para trazer benefícios para o nosso município, nossa região, ou para o estado inteiro. Participei em reuniões organizadas por vocês com o governo do estado ou com o secretário do estado. Então, a SICS, ela se estende neste trabalho, neste quesito de trazer o fortalecimento da indústria, mas junto com políticas públicas, trabalhando infraestrutura, trabalhando as questões sociais para a nossa cidade e, sim, também opinando para o estado inteiro. Então, quando nós falamos, sim, do nosso município e que temos que ter entidades fortes, organizações, de certa forma, sem fins lucrativos, de forma voluntária, que eu acho que aí é que sai resultado também muito bom, né? E que traz aí um trabalho de prestação de serviço e, claro, fomentando o papel que é fomentar o crescimento da indústria no nosso município, que é fomentar o crescimento da empregabilidade, buscar estabilidade na questão financeira, porque através dos impostos é que nós buscamos tudo que se constrói no município. E é nesse quesito que eu venho do segmento da indústria, do qual se trabalha sempre, né? Sempre buscando a lucratividade para aí fazer a construção de tudo que tem, do que olhamos, do que enxergamos. Se queremos ruas melhores, se queremos qualidade de vida melhor, se queremos desenvolver os nossos bairros mais humildes, é através do crescimento econômico, é através do envolvimento de todos que conseguimos isso e construímos isso. Então, parabéns pelos 36 anos, parabéns, Chico, pela tua iniciativa, nós até subscrevemos também. Então, parabéns a todos. Vereador Dr. Roque Cervenini. Pode usar o espaço da direita, se quiser. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadora. Quero cumprimentar o vereador Chico Sutili pela proposição de parabenizar a Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio e para aqui fazer as congratulações dos seus 36 anos, né? E agora o Vinícius Pessim, que vai assumir, e juntamente com toda uma equipe, em seu nome, eu cumprimento todos, em nome da secretária Cris, cumprimento também as mulheres que farão parte da SICS, e já confirmo a presença na posse. Vai ser disputada a posse lá, já mandei reservar lugar, porque eu sei que o pessoal lá do São Luís, quando assume alguma coisa, não é gavirar, o negócio funciona. A Câmara de Indústria e Comércio, que surgiu em 1986, que foi uma fusão do Centro da Indústria Fabril
com a Associação Comercial de Farroupilha, na época do prefeito Wilson Sinhac, liderada principalmente pelo seu Adelino Colombo, com um grupo de mais de 90 empresários. E aí o seu Adelino Colombo foi o primeiro presidente, seu Antoninho Rufato, do setor do calçado, lá do Calçado Sabri, foi o segundo presidente, o seu Adelino Miotti foi o terceiro presidente, depois veio o seu Nelson Neumann, depois eu acho que veio o seu Walter Bianchi, e aí vieram diversos, né? E que hoje nós vamos ter agora, daqui uns dias, a posse, então, do Vinícius Pessim, que sucederá o Trujillo. Eu lembro de algumas lutas importantes da SIC. Lembro do pedágio. Lá atrás, daquele pedágio criado pela Lei 10.805, eu acho que foi, lá que deu aquele problema da praça entre Farroupilha e Caxias, que não estava na licitação e depois foi incluído no edital, não estava incluído na lei. Está aqui o Bump também, que também foi presidente da SIC, né? Quase não te reconheço, Bump. Não estava incluído na lei esse pedágio entre Farroupilha e Caxias, e depois foi incluído no polo pela licitação. Lembro também da SIC de ter trazido para cá, juntamente com outras entidades, é verdade, mas o Senai, o Senac, o SESI, o SESC e tantos outros serviços, e sempre presente juntamente com o município. E uma das últimas ações que eu me lembro, marcante da SIC, foi de trazer a junta comercial para dentro do nosso município, que inicialmente funcionou na SIC e depois passou a funcionar dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, na Sala do Empreendedor. E foi aí que nós saímos do alvará de 400 dias para 12 horas e digital. Então, parabéns à SIC, vida longa, pouco espaço, mas foi dado o recado. Obrigado. Vereador Juliano. Bom cumprimentar mais uma vez, né, de uma forma bem objetiva, parabenizar pelos 36 anos, né, quase 4 décadas, que vem muitas. Acho que é importante, né, o papel das organizações da sociedade civil. A gente sabe que uma sociedade é composta de muitas partes, e dentre elas não é só o poder público, são as organizações da sociedade civil que vêm representar um grupo, representar um segmento. E é assim que funciona a nossa sociedade democrática, transparente, abrangente. E claro, né, Vinícius, esses últimos, principalmente vamos citar o ano passado e esse, nós nos encontramos, tu representando a SIC, eu e o vereador Amarante, eu acho que os mais que fomos ativos nas discussões do pedágio. O vereador Roque falava do pedágio lá de Caxias, mas esse também nós cansamos. Acho que fizemos barro, Porto Alegre, audiência virtual e isso e aquilo, mas não acabou a luta, é só um capítulo que foi, agora vamos iniciar outro. Então, parabéns, e vamos, todas as pautas que forem de importância para o desenvolvimento da cidade, nós estaremos ao lado da SIC, porque é assim que a gente constrói. Às vezes a gente não pensa diferente, mas isso faz parte. Pensar diferente é pluralidade, certo? Parabéns à SIC e que venha muitos anos. E parabéns ao vereador Chico por levantar uma singela homenagem, mas não menos importante. Obrigado. Vereador Marcelo. Agradecer a presença do Daniel. Olhando daqui, Daniel, os cabelos estão fugindo, né? Quando tu jogava a bola, tu tinha mais cabelo, né? Brincadeiras à parte, parabéns, Chico, pelo requerimento. Congratulações à importante entidade organizada. E falo em nome do meu colega Felipe Maioli, doutora Eleonora também, que me permitiu que eu tecesse algumas palavras a respeito, então, da SIC. Depois dos comentários é difícil pontuar e falar algo que venha reforçar, né? Porque o legado está aí, as atividades, funções. Eu quero dizer o seguinte: sempre vocês e outras administrações, outras diretorias, sempre agregaram com o desenvolvimento de nossa cidade. Quando eu mesmo sou prova disso, qualquer evento, ideia, programa que você tenha, procura, vamos falar com a SIC. Então, isso é a maior demonstração de importância, de força, de legado e, digo mais, de um voluntariado. Então, parabéns por isso.
é uma missão divina. É a função social, a responsabilidade exercida. Então, parabéns, é para poucos. Quero dizer também que sempre esse desenvolvimento empreendedor que vocês tanto fomentam, com várias atividades, almoçando com a SICS, o que representa. O como é concorrido, como o colega falou, também aquele evento. Núcleo imobiliário, desculpa, esse é só alguns das últimas atividades, fora o que vocês vêm agregando. Então, eu quero dizer a todos, parabéns pela nova diretoria, muito sucesso, vida longa e que Deus abençoe sempre grandiosamente. Muito obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos então em votação o requerimento número 142/2022, votos de congratulações à SICS Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. A bancada do MDB subscreve, do PP, subscrita por todas as bancadas. E permaneçam como estão os vereadores, então, que estão de acordo, aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Solicito, então, aos representantes da SICS que permaneçam, que depois, já estamos nos encaminhando para a finalização, nós vamos entregar o certificado, né? Tinha me fugido da palavra. O Alzheimer está chegando, né? Então, nós vamos entregar então para vocês o certificado e tiramos fotos. Obrigado. Requerimento número 143/2022, votos de congratulações à Confeitaria Lices. A palavra está com a vereadora Clarice, doutora Clarice Baú. Então, boa noite especial aos representantes da padaria e confeitaria Lices, a dona Alice Medim, o Carlos, o confeiteiro que faz aquelas obras-primas lá, que estão aqui então representando essa empresa. Essa empresa completa 25 anos de muita doçura, muitas tortas, muitos bolos, salgados, pães, cucas, delícias e mais delícias. Um sonho da dona Alice, dessa Maria Alice Medim, e do seu Valdir Medim, que acreditaram, apostaram, e agora um empreendimento de sucesso e que agrega também filhos, como Márcio, Carlos, Janaína, o genro Vinícius Couto, chamado Vini, netos e colaboradores. Todas as manhãs, 5 horas, a dona Alice está lá com funcionamento interno, sovando o pão, sovando as cucas, né, os quitutes, deixando pronto para abrir as portas. E a dona Alice vai lá, fiscaliza tudo, prepara tudo, preparando esses bolos, e às 19 horas está lá para encerrar o expediente e fechar as portas. Por isso que é um empreendimento de sucesso. Uma trajetória de 25 anos, que contribuiu e muito economicamente ao nosso município. Mas o mais importante não é a contribuição economicamente ao nosso município, é o legado que este sonho da dona Alice construiu para a sua família, com muita honestidade, humildade, responsabilidade, respeito e solidariedade, que são alguns exemplos que eles irão carregar por toda a vida e que fará toda a diferença, dona Alice, pode ter certeza, a sua família em suas escolhas. Isso é o que importa. Dona Alice está aposentada, mas trilhou todo esse caminho, esse encaminhamento para as futuras gerações. Até como uma forma de continuidade de seu trabalho e de todo o seu esforço, juntamente com o seu Valdir, que construíram e compartilharam com toda a família, e isso que é divino. Assim, só aplausos à padaria e confeitaria Alices pela sua trajetória, escrita com muitas mãos, mas para todos nós nos deliciarmos com suas gostosuras. Quem já não provou uma torta, um bolo, uma cuca, um pão da Alices? Eu recomendo. São verdadeiras obras de arte,
que ir lá em aniversários, em festas de casamento, né, formaturas, a gente olha e diz, esta é uma obra-prima da Alice. Então, parabéns pela excelência e qualidade do trabalho que realizam. E gratidão por nunca terem desistido de Farroupilha. Vida longa à padaria e confeitaria Alice. Muito obrigada. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Amarante. Quero aqui pedir, vereadora Clarice, parabéns, nós vamos subscrever. E também saudar e parabenizar a dona Alice, que é uma indústria de doçura aqui no nosso município, com suas belas enfeites, as decorações que fazem nas suas tortas, nas suas demandas, quando a gente pede para aniversário e outros. Então, eu saio sempre lá do Bela Vista e, às vezes, eu chego lá, não tem, não tem mais, é no final da tarde. Que ótimo, que bom. E que bom que se expandisse, né? Botasse outras Dona Alice pela nossa cidade, pelo nosso município, porque realmente tem espaço para crescer e crescer muito, como negócio, como empresa, como em outros locais ou até em nossa região, porque tornou-se uma referência de qualidade, de doçura, né? Então, parabéns pelos 25 anos de existência e que tenha muito mais 25 anos aí pela frente com os herdeiros, com os que vêm aí assumindo. Então, parabéns. E parabéns, vereadora Clarice. Com a palavra, vereador Dr. Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui a dona Alice e seus familiares. Já foi dito aqui que os produtos de vocês são muito bons, né? O Daniel está aqui, que é daqui de Lis, está se mordendo de ciúmes. Mas o que eu acho que é o diferencial de vocês, na minha opinião? Vocês estão num bairro, e não falo isso de forma pejorativa, pelo contrário, é para enaltecer o negócio, que às vezes as pessoas pensam que tem que estar num ponto central para dar certo, num local de alto poder aquisitivo. E vocês estão num bairro, né, que não é central, e talvez o bairro não seja o de maior poder aquisitivo da cidade, mas que o negócio dá certo. E que tem gente que sai do centro para ir tomar um café lá. Eu já fui. Quando morava no centro, agora moro no São Luís, mas eu vou lá de vez em quando. Vou dar uma chegada lá. Tomo um café, como um pastelzinho, e a gente nota que tem um fluxo diferente. É um fluxo, doutora Clarice, parabéns pelas congratulações, é um fluxo de vai e vem. Vai lá e pega e leva, alguns comem, porque não tem um ambiente para ficar ali. É meio que um pega e leva e funciona. E tem boa qualidade, tem bom atendimento, tem diversificação. E os pequenos negócios, isso há uma pesquisa do Sebrae, são os grandes responsáveis pela geração de emprego, pela geração de trabalho, pela geração de renda. E são os negócios familiares. E dá certo, dá muito certo. E eu fico feliz também, porque na nossa gestão a gente conseguiu chegar com asfalto na frente da padaria. Eu acho que isso também traz um incremento de clientes também, porque as pessoas têm um trânsito tranquilo para chegar lá, né? Então, parabéns, 25 anos, né? Bodas de pratas. Que vocês sigam firmes e fortes, com o bom atendimento, com a boa qualidade e com a veia empreendedora, que certamente tem que levantar cedo, dormir tarde, passar os feriados, se preocupar com as contas, né? Com o pagamento dos funcionários, com o aumento da matéria-prima, com a gestão de gastos, com a planilha de custos,
né? Tudo isso tem que levar na ponta do lápis, né? Não é só abrir a porta e ligar a luz, né? Tem muita coisa por trás do balcão. Então, parabéns. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, bom cumprimentar, né, parabenizar a doutora Clarice por levantar o assunto. O vereador Roque fala de bodas, como é que é o nome? Bodas de prata. Mas como eu sou historiador, eu digo que é 1/4 de século, né? Então, eu acho que é muito importante. E claro, quando a gente tem um empreendimento no coração de um bairro e que toda a cidade passa por lá, é que o sucesso é grande. E como o meu colega falava, os pequenos empreendimentos que geram muitas oportunidades. E é o começo, né? Eu sou cliente, né, da padaria. O Roque diz o centro, eu moro no 900, então sai é isso. E a diversidade, a qualidade e, acima de tudo, o amor e o carinho dedicado. Porque não basta tu produzir, né, Daniel, as tortas, os doces, os salgados, mas tu tem que ter o carinho. Que eu acho que é o principal elemento de qualquer cozinheiro, confeiteiro. Então, a gente parabeniza também de uma forma sucinta, mas não menos importante. Parabéns, Alices, continue assim, certo? Quem tem a agradecer é Farroupilha por ter mais um estabelecimento deste nível na nossa cidade. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso... desculpe, vereador Marcelo. Obrigado novamente. Agradecer a presença da nossa colega Fran. É difícil vê-la aqui embaixo, sempre escondidinha lá em cima, né, Fran? E ao nosso secretário de gestão, Coloda, seja bem-vindo. Em nome da dona Alice, então, desejar os parabéns a toda a família da Padaria e Confeitaria Alices. Parabéns também, doutora Clarice, né, pelo requerimento, pelos votos, os 25 anos, a importante empresa do nosso município. E que bom, Farroupilha agradece a presença de vocês, trazendo divisas para o nosso município e contentando a todos os munícipes com tantas coisas boas. É muito seguido, se porventura não foi você que foi comprar naquele dia, por exemplo, você participou de algo, tem um produto seu lá, dona Alice. Onde é que você comprou, pergunta alguém? Lá na Padaria Alices. E digo mais, segundo Cortella, não é fazer só por fazer. Não é fazer de qualquer modo. É com capricho. É com dedicação. Pensando sempre que não façamos só o nosso possível. Façamos o nosso melhor. Com as ferramentas, dona Alice, que a senhora tem para aquele dia, para aquele momento, para aquela atividade, enfim. Até não ter ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Isso você persegue a família toda diariamente. Então, continue assim. Vida longa, muito sucesso e que Deus sempre continue abençoando e protegendo. Tá bem? Muito obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação, então, o requerimento de número 143, da autoria da vereadora doutora Clarice Baú, votos de congratulações à Confeitaria Alices. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 144/2022, sugestão ao Executivo para a criação de espaço na Praça da Bandeira para pessoas com deficiência. A palavra está com o vereador Roque Servenini, pelo tempo de até 5 minutos. Senhora presidente, doutora Eleonora, demais presentes, eu encaminho aqui esse requerimento que eu já fiz uma breve explanação na noite de ontem. É um requerimento de minha autoria, do vereador professor Juliano, vereador Gilberto Amarante, vereador Dr. Tiago Brunet, vereador Tiago William, mas como disse na noite de ontem, ele é um requerimento que está aberto para que todos os demais vereadores e vereadoras possam também subscrevê-lo, porque ele é sugestão ao Executivo Municipal. Qual é a ideia? A ideia é que a gente crie um espaço de uma praça sensorial no centro da nossa cidade. E a sugestão é a Praça da Bandeira, para atender pessoas com deficiência. Nós fizemos uma conversa, né, com algumas entidades
que podemos citar aqui a AMAFA, a AFADEV, a ANDEV e a APAI. A AMAFA, inclusive, nós estivemos visitando lá, conseguimos ver de perto o trabalho excelente que é feito lá, atendendo 60 pessoas naquele local, com necessidade certamente para mais 60 pessoas. Precisaria ter mais um turno para poder atender a todos. E foi uma das pautas que a gente conversou de criar essa praça sensorial. O que seria isso? Seria um espaço que ele estaria dotado de equipamentos que pudesse estarem voltados às diversas deficiências, como, por exemplo, física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial e as deficiências múltiplas. Um espaço para pessoas, especialmente com o transtorno do espectro autista. As praças que nós temos hoje, elas não atendem esse tipo de pessoa. E a gente não pode excluir essas pessoas ou deixá-las à margem dessa possibilidade de se interagir e de se relacionar com o que há de importante e de condizente para a condição delas. Não é a pessoa que tem que se adaptar aos ambientes, são os ambientes que precisam se adaptar às pessoas com necessidades. Chegou uma época, ou melhor, vivíamos numa época em que uma escola não aceitava uma criança porque a criança não estava adaptada à escola. Hoje é a escola que se adapta à criança. E assim também nós precisamos fazer com que os espaços públicos de lazer possam estar minimamente adaptados a acolher e atender essas pessoas com deficiência. Como disse, foi feita uma conversa com as entidades, a APAI, a MAFA, a FADEV, ANDEV, e esse documento que irá para o Executivo Municipal não é um documento elaborado de forma unilateral pela bancada do PSB ou então por um dos vereadores que a ele subscreve, mas sim ele é fruto de uma conversa e inclusive de ouvir aqui pessoas da área da psicologia que puderam nos auxiliar. Então, em função disso, nós queremos apenas dar um dado aqui, como por exemplo, a AMAFA, como já falei anteriormente, atende 60 pessoas com o transtorno de crianças, de adolescentes, de adultos de 4 a 59 anos, explicado pela coordenadora Aline da Rosa e da psicóloga Marlise de Almeida. No município também, a Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, a AFADEV, atende cerca de 31 pessoas, cegas ou com baixa visão. Além disso, a Associação Municipal de Deficientes Físicos, a ANDEF, tem 24 associados, de acordo com as informações trazidas pela vice-presidente Débora Haupt. A APAI, de acordo com as informações trazidas também pela Natalícia, atende cerca de 85 alunos na escolarização, 30 no atendimento educacional especializados, 30 na área da saúde, dentre 6 anos até a terceira idade, sendo que alguns deles, cerca de 10, possuem inclusive dificuldade de locomoção. E está na Constituição Federal
que é competência da União, dos estados, município. Eu vou pedir o espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de líder ao vereador Dr. Roque. Está na Constituição, e é sempre bom lembrar, que é competência do município, da União, dos estados, municípios e Distrito Federal, a proteção e integração social das pessoas com deficiência, bem como deve ser a assistência social, a promotora e a sua integradora à vida comunitária dessas pessoas. Nesses termos, apresenta-se esta sugestão como meio de proporcionar momentos de lazer, aprendizado e inclusão a este grupo, devendo trabalhar qualidades como o olfato, o tato, a audição e a visão de maneira segura e com conforto para buscar a tolerância daqueles que são intolerantes com alguns sentidos e auxiliar no seu desenvolvimento, contribuindo ainda no tratamento dessas pessoas na ocasião em que estimula a criatividade, atenção, concentração, autonomia individual e inclusão social. Nós, vereadores, não temos essa competência de legislar sobre matéria financeira. As atribuições definidas por lei é de que o legislativo legisle e o executivo execute. Então, por isso que nós estamos enviando como uma sugestão ao executivo para que analise essa possibilidade, vereador Marcelo. Não é fácil ser líder do governo, né? Empurra tudo para ti ali. Para que analise essa possibilidade de criar esse espaço. Farroupilha pode ser pioneira, pode estar fazendo um ato que irá repercutir em outros municípios, inclusive. Mas o mais importante é que possa repercutir na vida dessas pessoas com deficiência. Então eu peço a votação e a colaboração, e se mais vereadores quiserem subscrever, e peço que o vereador Marcelo encaminhe isso ao executivo e que a gente pudesse ali na frente sentar para conversar sobre esse tema tão importante. Tá bem? Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, bom, eu quero primeiro cumprimentar o meu colega vereador advogado Roque pela iniciativa, né? Chegou essa demanda, essa sugestão, e ele nos convidou a construir esse requerimento, a visitar a MAFA e buscar compreender um pouquinho. Literalmente foi um ato de empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Porque existem sim, hoje, alguns atendimentos, alguns serviços prestados ao público, seja pessoas do espectro autista, pessoas com deficiência, enfim, citadas pelo meu colega. E quando a gente fala na questão do autismo, eu fiz um pedido de informações, o 114 ou 111, enfim, não lembro agora precisamente, mas a resposta veio, e o segundo maior causa de atendimento na rede pública municipal, na Secretaria de Saúde, é o autismo infantil. Ou seja, teve um aumento de 378 casos para 750. Praticamente dobrou. Por quê? Pelo simples fato que está sendo feito o diagnóstico. Algo que até então não era feito. Isso, há muitos anos atrás, não existia essa forma de buscar conhecer, compreender as pessoas, as diferenças. E o que acontece? Muitos destes hoje são diagnosticados. E nada mais, nada menos justo de que criar espaços adequados para que estes possam se inserir em ambientes públicos. Um exemplo clássico é a praça sensorial, que possibilita que a criança ou o autista adulto tenha percepções, tenha noções básicas, que para nós é algo comum,
como reconhecer as cores, como reconhecer a temperatura, se está frio, se está quente. Ou seja, coisas que para nós são comuns, para eles fazem falta. Então eu parabenizo mais uma vez o vereador Roque e te agradeço por me convidar a assinar esse requerimento e construir junto, e claro, mais uma tarefa para o nosso colega vereador Marcelo para levar e claro, discutir. A gente sabe que não é algo tão simplório, que não vai ser algo da noite para o dia, mas eu acho que sim, que pode ser feito uma inovação, tentar fazer algo diferente que venha construir. Obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição. Vereador Amarante. Quero te parabenizar, vereador Roque. A gente teve nessas visitas juntos e também tratamos, através da comissão dessa casa, muitas questões voltadas ao autismo, sim, onde levantamos junto à Secretaria da Educação. E aí foi definido alguns trabalhos de tratar de diferenciar o tratamento dos profissionais da educação com essas crianças, a pedido sim dos pais. E na visita que fizemos na AMAFA, uma coisa que chama muita atenção é que qualquer ação ou qualquer ato feito pelos profissionais lá daquela casa, faço com aquelas crianças, é um grande diferencial. Então, alcançar para eles essa inclusão, de certa forma, social com essas crianças, é um diferencial enorme, porque eles estão limitados no seu dia a dia a estarem lá, somente naquele espaço ou então em suas casas. E criar este fomento para essas crianças, ou então para os deficientes de uma forma geral, nós também dar publicidade para que sejam feitos os reparos nas calçadas, tanto aí às vezes pelo poder público, ou então para os proprietários que são responsáveis por suas calçadas, em atender essas demandas em diversos aspectos, que essas pessoas, e de certa forma, usuários como nós, têm o direito de uma forma geral. Então, é um apelo, é dar publicidade, é talvez ser o primeiro município do estado do Rio Grande do Sul, de repente do Brasil, a estar alcançando isso e ter esse diferencial em nosso município de uma forma geral. Então, Marcelo, leva ao nosso prefeito e para que, de certa forma, eu sei que não é uma situação simples, é um diferencial. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado. A palavra continua à disposição. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 144/2022, que é a sugestão ao Executivo para a criação de espaço na Praça da Bandeira para pessoas com deficiência. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerra-se o espaço de requerimento. Hoje não há moções, como eu costumo dizer, só emoções. Moções não há, né? Então, vamos avante, né? Em virtude de que a gente se estendeu um pouco a mais do que eu gostaria nos requerimentos, eu não acho justo deixar esse pessoal todo aí esperando. Então, mesmo que eu saiba que o jurídico da casa vai me comer viva, mesmo assim, eu vou suspender a sessão por 2 minutinhos para a gente tirar as fotos e esse pessoal poder ir para os seus. Tá, tem, mas tem ainda, né? Sabe que sempre vão usar o espaço, tem 2 espaços ainda e vão utilizar. Então, vamos...
Comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestações sobre ações de bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o vereador Juliano. Vou usar meu espaço, então, aqui para falar. Hoje nós tivemos mais uma reunião do Código de Posturas. Estive eu, vereador Amarante, vereador Pastor Davi, vereador Maurício e vereador... Quem mais que estava? Caleb. Hoje nós recebemos, então, a participação, contamos com a participação de 2 proprietários das lojas de conveniência, onde que nós ouvimos o lado dos empreendedores e ouvimos, então, os seus anseios, o que eles pensam e o que fora falado, porque o tema é perturbação do sossego público e em todas as outras reuniões nós estivemos mediante a comentários que os principais causadores eram os estabelecimentos, etc, etc. Pois bem, ouvimos, vamos na próxima, não na próxima semana, na outra nós vamos nos encontrar novamente a comissão, só a comissão, para discutirmos então de que forma que vamos dar um andamento com a questão da temática da perturbação do sossego público, haja vista que é um tema muito complexo e que nós temos que achar um equilíbrio, porque em algumas falas na comissão nós vimos que há um desequilíbrio na questão que tange quer terceirizar ou empurrar para o outro a responsabilidade. Então a gente tem que ver, tem que tentar achar um meio termo. Enfim, essa é a minha manifestação sobre esse assunto. Segundo assunto, senhora presidente, eu gostaria de confirmar, ver com a senhora e com a mesa diretora, enfim, com a casa, no período que o vereador Caleb esteve como presidente, ele havia solicitado, junto aqui ao plenário, que seria realizado hoje, após a sessão, uma reunião secreta para tratar da homenagem dos nomes das ruas. Pois bem, eu quero ver se vai ser levado adiante isso de forma coletiva ou não, pois eu entrei em contato com 2 famílias, peguei os nomes, tem as indicações, sim, se cria uma expectativa, penso que pode ser na próxima, não vejo problema, ou se os colegas acharem que não haverá, eu encaminharei o projeto por conta própria, porque sim, foi criada uma expectativa, foi buscado. Então, e eu segui de acordo com que na época o presidente Caleb havia dito, solicitado, então, para contribuir. Se não for hoje, não tem problema. Mas penso que também tem que ser no máximo até terça-feira que vem, porque está findando o ano. Semana que vem, na terça-feira, será a última sessão de novembro. Então, o tempo ruge e nós temos todas as questões dos prazos regimentais para tramitar. Então, eu só quero essa confirmação que, se caso não houver essa junção coletiva, eu estarei encaminhando via nosso gabinete, nosso mandato para homenagear, tendo em vista que fora referendado. Obrigado, senhora presidente. Fico no aguardo de uma posição. Com a palavra, a vereadora Clarice. Só quero colaborar de que eu só estou aguardando que também 2 famílias me confirmem, né? Então, eu gostaria que não fosse hoje, né? Que fosse em outra data, para mim poder também já indicar os nomes. Tá? Obrigada. Respondendo, então, não será hoje a data, porque não foi devidamente comunicado, nós não tivemos ainda uma assertiva sobre isso, e provavelmente será então a semana que vem que nós falaremos então sobre isso, né? O vereador Marcelo trouxe algumas coisas novas sobre esse quesito, e nós falaremos sobre isso então numa reunião a semana que vem. Certo? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra. Passamos então ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos, para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Vereador Roque. Eu recebi nessa semana uma visita do pessoal dos lanches aqui da Pena de Moraes, ali das carrocinhas, das tauneiras aí, né? Dos food truck. E tem uma concorrência pública, número 9/2022, que está abrindo um processo seletivo, né?
por meio de uma proposta de melhor oferta, para que sejam estabelecidos eles no Food Park, que é aqui no Largos Carlos Fetter. Todos aqueles que tiverem interesse e pratiquem o ramo de food truck, bebidas, alimentos, enfim. Qual é a minha preocupação com isso? Não vejo eu como problema, mas se é o problema tirar o pessoal que está ali na Pinheiro Machado e transferi-los para esse espaço do Largos Carlos Fetter, que será em até 8 unidades, não me parece que o edital que foi feito vá resolver o problema. Porque pelo edital que foi feito, ele está aberto para qualquer um participar, de São Paulo, do Rio, de Santa Cruz, de Caxias, ou dentro de Farroupilha, ou de qualquer local. Então, qual é o risco que corre? É você fazer essa licitação, essa concorrência, e ganhar por melhor oferta outros, e você, ao invés de ter uma situação a ser resolvida, terá duas, porque os que não ganharem continuarão na Pinheiro Machado e os que ganharem passarão no Largos Carlos Fetter. Então eu sugiro, vereador Marcelo, que peça ao prefeito para que atente ao edital, que há possibilidade de colocar ali algumas limitações para que quem já está há mais tempo na área possa ter algum ponto a mais em critério para poderem ser contemplados. Obrigado. Vereador Marcelo. Obrigado, então, senhora presidente. Só dando um retorno ao colega Juliano e a toda a casa de levantamentos. Ontem, Juliano, dos requerimentos e pedidos de informações, de providências, aliás, em relação a 5 temas, então, de modo bem rápido, tá? Em relação ao pedido de providência 49, coincidência ou não, lá em relação ao guarda-reio, tá? Está sendo medido e foi medido hoje, tá? Então, está na sinaleira, como se diz, para sair. Importante, né, aspecto de segurança naquela localidade. Em relação às escadas municipais, tá, manutenção, janeiro 2023, já está organizado para o mês de janeiro. Aquiles Bonfante, então, que seria a prioridade da recolocação de calçamento, também, acho que para a próxima semana já vai ser efetuado a obra. Em relação àquela placa, até me reportei ao Joel, ele tinha conversado contigo, e já foi providenciada, estão só aguardando a confecção de mais placas para justificar também o custo e sim ser realocada naquele local onde ela foi danificada. E quanto ao poste da sinaleira, isso já está orçado também, está na pauta da Secretaria. Então, dando retorno à casa, ações rápidas e já distribuídas e o pessoal já trabalhando bastante incisivo para corrigir e melhorar sempre a cada dia. Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, obrigado, vereador Marcelo, pelo retorno. É importante, né? Porque as pessoas nos procuram e tem algumas coisas que sim. Eu moro nas proximidades do trevo de Santa Rita e nós passamos e aquilo está nítido. Então é melhor prevenir. Vai que acontece de cair na cabeça de alguma pessoa. Então que bom que fica o que já está. Inclusive darei os retornos para os cidadãos que me solicitaram as demandas. O ano passado nós criamos uma comissão especial sobre o comércio ambulante e, vereador Chico, o senhor lembra que nós discutimos muito internamente, vereador Felipe, vereador Pastor Davi, vereador Amarante, enfim, não, se eu esquecer alguém, Sandro, eu peço escusas, eu não lembro o nome de todos, e foi discutido muito a questão das carrocinhas, que inclusive existiam empresários nas proximidades que queriam ir embora dali, porque alegavam que o cheiro, que as condições não eram habitáveis. Pois bem, o projeto, o Food Park está andando, não foi concluído, não sei quando vai ser concluído, mas eu me somo à fala do vereador Roque Marcelo. Acho que, inclusive, lá atrás, quando a administração Clayton e Pedroso pensou em construir isso, foi para adequar aquele espaço para a finalidade e deixar esse espaço na Pinheiro Machado livre,
Porque existia, foi o quê? Estava espalhado, juntou e foi uma coisa de anos. Então eu penso que sim, que tem como ver dentro da legalidade uma forma de colocar alguns critérios, porque vai se criar dois problemas. O vereador recebeu, ele já havia me relatado, mas seguido eu passo lá, converso com as pessoas e eles sempre me perguntam, tá, e como é que vai ficar a nossa situação? Como é que vai ficar? Então, são coisas simples que podem ser resolvidas. Depois, se levar adiante essa concorrência no sentido que vai ser aberta dia 19 de dezembro, obrigado, pode criar um problema maior. Então eu penso, se a ideia é urbanizar, dar vida para o food park, primeiro a gente tem que tentar achar uma forma de viabilizar os empreendedores locais, os produtores de lanches e depois, só para concluir, senhora presidente, e depois sim abrir as vagas que sobrarem para os demais virem se estabelecer, mas preferência. Obrigado pelo espaço. Alguém mais quer fazer uso desse espaço? Encerra-se o espaço, então, de explicação pessoal dos vereadores. A presidente não fará uso de seu espaço e nada mais ser tratado nessa noite. Declara-se encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.